a gente vê cada vez mais que esses grandes nomes do PT, né, e grandes entre aspas, porque eu não considero, mas vai lá, o PT considera, esses grandes nomes do PT não entendem nada, zero de economia. É uma coisa impressionante quando eles dizem vamos endividar o país para fazer o país crescer. Primeiro porque isso é uma premissa errada. A gente sabe que o país não cresce com o aumento do endividamento, porque para o país crescer precisa estar aberto, né, atraindo investimento externo, inclusive, além da poupança interna. E ninguém poupa no país, e muito menos investidores estrangeiros trazem dinheiro para cá, quando o país está se endividando de forma descarada e alucinada, se jogando no poço. Quanto mais se joga no poço, mais distante da superfície fica. E é isso que está acontecendo com o Brasil, né? A militância idiotizada, que eu costumo falar aí, que embarca nessas narrativas imbecilizantes do PT, dizendo, por exemplo, que o país vai crescer com o aumento do endividamento, essa militância não percebe, mas já vai estourar, porque a economia ela tem um retardo, né, para apresentar os seus números, mas já todos os economistas sérios do país estão dizendo vai estourar uma recessão muito pior do que a do governo Dilma, e olha que aquela foi histórica. Eu tenho até medo de pensar nisso, porque eu não sei aonde o Brasil pode parar e se sobra alguma coisa de economia brasileira se a gente afundar ainda mais do que já foi a recessão econômica provocada pela Dilma em seu segundo governo, mas era uma coisa que vinha de antes, vinha desde o fim do segundo governo Lula, primeiro governo Dilma inteiro se endividando, e aí estourou no segundo governo. Maior recessão econômica da história do Brasil. Maior índice de desempregos e tudo mais. Estamos caminhando para isso. Haddad, que é um zero à esquerda em economia, já assumiu isso, já disse que não entende nada, está criando uma intriga interna no PT porque ele não quer esse endividamento do país maior do que já está. Porque esse primeiro ano de governo com mais de 200 bi de déficit apenas para enaltecer os deslumbramentos de Dona Janja e companhia, e os quase 40 ministérios e, enfim, todos os sindicatos pendurados no governo de novo. Então, esses 200 bi de rombo vão estourar já. Agora, Gleisi Hoffmann, Lula, dizendo para quê? Acabaram de aprovar o arcabouço fiscal, já estão dizendo que não precisa mais respeitar o arcabouço. Esse é o PT. É o PT que a gente conhece. Não respeita nada, não respeita contrato, não respeita promessa, não respeita a própria palavra. É tão desonrado que nem a própria palavra eles se preocupam em manter. E aí Haddad está lá nessa crise interna com o PT, já sendo defenestrado aí pela ala Gleisi Hoffmann e afins de dentro do governo, porque imagine, né, ele não quer aumentar o déficit público, mas tem que aumentar déficit para fazer crescimento. O brasileiro não é otário. O brasileiro não entende como reforma tributária uma redução de 5 para 4 impostos que aumentou a taxa aumentou as alíquotas de impostos. Isso é uma deforma da pior espécie. Então, só idiota mesmo para acreditar que houve reforma tributária ou qualquer preocupação com economia no Brasil nesse primeiro ano de governo. Houve déficit público estrondoso, né, compra de votos descarada, muito maior do que foi no mensalão. Óbvio, né? Eles vieram e dobraram a aposta. Essa é a premissa do PT. E a gente caminha a passos largos para o alçapão do fundo do poço, que no fundo do poço já estamos. Então, esse discurso do Lula agora, que é uma narrativa imbecilizante, como eu disse, é só mais uma, né, para enganar essa militância, inclusive a militância de redação, que vive de pichuleco. Né? O pichuleco voltou e a militância de redação voltou a aplaudir bandido, porque assim que se faz. Os mesmos jornalistas que cobriram a Lava Jato, que viram todos aqueles crimes serem descobertos, as provas sobradas dos crimes, e depois toda a manobra feita pelo judiciário aparelhado por Lula e Dilma, justamente para servirem realmente ali como manobra para soltar bandido, desfazer acordo de leniência, né, delações premiadas, devolver dinheiro para bandido, tudo isso. Essa militância de redação que agora aplaude isso é a militância que recebe pichuleco do governo. Então não precisa muitas palavras aqui para explicar o que acontece. Agora, a opinião pública que está vendo isso acontecer e vai atrás dessa militância de redação é porque realmente quer ser enganada.